Olá, boa tarde. O TJ USC desta quarta-feira é especial. Vamos mostrar os melhores momentos do debate realizado hoje aqui nos estúdios do curso de jornalismo da UFSC. O debate discutiu a greve dos servidores técnico-administrativos e a dos professores filiados à Andes, deflagrada em assembleia realizada nesta semana. Inicio perguntando ao professor Ayrton Lisles. Como a administração central da universidade avalia a greve dos servidores e a possível paralisação dos professores? A reitoria tem uma posição bastante clara a respeito. Compreende-se a pauta de reivindicação dos servidores. Essa pauta, inclusive, tem sido levada por parte da reitoria à discussão em Brasília. Há um pleno apoio a uma boa parte dessa pauta. Por isso também estamos num intenso diálogo com o movimento dos servidores. Pergunta ao servidor Celso Martins. Quais as principais razões da greve e dos técnicos administrativos e como está sendo a adesão dessa greve? Bom dia a todos e a todas. Bem, essa greve, a gente deliberou dia 2 e 3 numa plenária em Brasília. A insatisfação por parte dos técnicos administrativos nas universidades é imensa, porque temos uma pauta extensa. Estamos na mesa de negociação com o governo desde 2007, com problemas seríssimos em relação à carreira, à terceirização dentro da universidade, a falta de concurso que não soluciona esse problema, além de não conseguirmos nenhum avanço em relação ao aumento salarial. Para vocês terem ideia, nós estamos com 52 reuniões, sem nenhum avanço em vários pontos em relação ao nosso plano de carreira. E acreditamos que o objetivo dessa greve não é se estender por muito tempo. Professora Bartira Grande, a decisão do Andes, tomada na UFSC na última segunda-feira, prevê o início da greve nessa sexta. É isso mesmo? Quantos são os professores que estão envolvidos nessa decisão? Bom dia a todos. Na realidade, não foi a seção sindical do Andes que definiu pela greve. A seção sindical do Andes chamou uma assembleia extraordinária para todos os professores da UFSC, a todos os professores da UFSC, sindicalizados ou não ao Andes, para decidir sobre o indicativo de greve já tomado em uma assembleia anterior, ocorrida no dia 5 de junho. Foi deliberado por unanimidade a deflagração da greve a partir do dia 22 de junho, sexta-feira. E, professor Carlos Mussi, no caso da APUFSC, quais as perspectivas das assembleias de hoje e amanhã quanto à decisão de parar ou não com as atividades? O poder jurídico e a capacidade jurídica da representação, por força de carta sindical concedida e por força de reconhecimento judicial, a representação sindical da Universidade Federal de Santa Catarina é detida pela APUFSC sindical. Hoje nós temos uma assembleia a partir das 14 horas no auditório do Centro Tecnológico, onde nós teremos a oportunidade de debater a situação nacional, a situação local e definirmos, uma vez tido o quórum, sobre a Assembleia Geral que se realiza amanhã com votação universal em urna, presencial. Bruno Mandelli, como o Diretório Central dos Estudantes avalia a paralisação? Quais são os principais problemas enfrentados por essa paralisação? Bom dia, primeiramente. É claro que quando há uma paralisação dos servidores quanto dos professores, prejudica a vida do estudante que depende de serviços essenciais da universidade, como o restaurante universitário, a biblioteca universitária, para poder permanecer na universidade. No entanto, o DCE tem uma análise um pouco mais histórica de que já faz 4 anos que foi implantado o Reúne na Universidade Federal de Santa Catarina e de que teve uma expansão enorme na quantidade de vagas oferecidas por essa universidade nesse período, subiu de cerca de 18 mil para 27 mil graduandos atualmente. No entanto, o orçamento não expandiu na mesma proporção, teve uma expansão de apenas 7% do orçamento da Universidade Federal de Santa Catarina. Então o RU não parou simplesmente por os servidores técnico-administrativos pararem. Semestre que vem ou ano que vem ele teria que parar de qualquer forma pelo limite estrutural da própria demanda de estudantes que vai ter o restaurante universitário. Então o DCE entende uma análise um pouco mais estrutural da situação da universidade hoje e apoia a greve, tanto dos professores quanto dos servidores, mas
achamos que a reitoria tem que viabilizar uma forma de o estudante permanecer na universidade mesmo com a greve, né? Seja fazendo convênios com restaurantes fora da UFSC para manter o direito à alimentação dos estudantes, ou seja até mesmo cancelando as aulas, né? Por quê? Eu, particularmente, né, eu tenho uma posição em relação à greve no final do semestre. Realmente, ela fragiliza o movimento. Eu, inclusive, na plenária em Brasília, participando como representante dos técnicos administrativos, como delegado, e manifestei realmente que no final do semestre não é o momento adequado. Era para ser realmente o início de semestre ou o final de semestre, para não ficarmos aí no mês que é recesso, inclusive parlamentar. Mas assim, a categoria lá em votação entendeu que a greve ia iniciar no mês de junho. A reunião que teria no dia 19 de junho com a Secretaria de Relações do Trabalho do EPOG foi suspensa. Então, nós precisamos reforçar esse movimento nacional. A UFSC não pode ficar apartada deste movimento, que já envolve 55 instituições federais de ensino, sejam elas universidades ou institutos federais de educação tecnológica. A AG dos professores, então, do dia 18, foi pela entrada em greve a partir do dia 22. A reitoria lida com o dia a dia de cada movimento. Ela observa, ela discute, ela acompanha, respeita o direito que existe à greve, direito constitucionalmente assegurado, e observa o andamento do movimento. Naturalmente, nós, como administração, devemos tentar fazer com que opere a administração e que ocorra uma conclusão normal do semestre. O que ocorre, naturalmente, é que esta atuação da reitoria nesse sentido não se fará de forma coativa ou de forma autoritária, mas sim dialogando com o movimento sindical. Nós temos uma situação, particularmente na PUFSC, de democratização do processo. Então, na Assembleia de hoje, nós temos que ter um quórum mínimo de 5% dos nossos associados inscritos. Isso representa uma necessidade de presença mínima de 130 professores na Assembleia. E, por outro lado, na votação de amanhã democrática, nós precisamos 25% dos nossos associados para validar a votação. Isso significa que nós vamos ter que ter em urna, no mínimo, 650 professores depositando a sua majoritária vontade com relação à decisão. Greve é uma coisa que não possa ser considerada ou levada a efeito com imediatismo. Ela tem que ser ponderada, amadurecida, os posicionamentos têm que ficar claros e as intransigências de negociação têm que ficar caracterizadas para que um movimento, em última instância, se deflagre com consciência. Muito obrigada, professor Carlos. E para encerrar, Bruno, qual é a posição do DCE em relação a essa questão? O DCE acredita que os professores têm demonstrado interesse em entrar em greve e como que o DCE se posiciona? Bom, nós acompanhamos, né, tanto a Assembleia da PUFSC na semana passada, quanto a Assembleia da Andes, chamada pela Andes, né, dos professores, e notamos que havia mais ou menos a mesma quantidade de professores nas duas assembleias, né? Sendo que existem certos setores da universidade hoje que estão mais expostos à entrada na greve dos professores, né? Não é a maioria ainda, mas acreditamos que existe a possibilidade de agora no final do semestre começar essa greve e no início do semestre que vem, quem sabe, essa greve vir mais forte, né? Então acho que o DCE, a gente apoia essa greve porque a gente entende que não é uma greve somente dos professores ou dos técnico-administrativos ou dos estudantes. É uma greve nacional da educação que está lutando por uma educação de melhor qualidade, né? Para uma educação que o governo invista mais na educação, pelo menos 10% do PIB, que atualmente o governo investe somente 3%, né, para a educação pública. Então entendemos que é uma greve nacional e que é importante os estudantes também se somarem a essa mobilização nacional. E já aproveitando para chamar para terça-feira que vem, às 9 horas da manhã, no hall da reitoria, os estudantes da UFSC farão uma Assembleia Geral dos Estudantes para debater o assunto. Que o ponto eletrônico ele não vai, né, avaliar a produção do técnico administrativo. Se nós somos aí uma das melhores universidades, né, do país, inclusive da América Latina, estamos aí bem enquadrados no ranking, eu acho que os técnicos administrativos estão fazendo o dever de casa. E além do mais,
o ponto eletrônico ele é discriminatório. Avaliamos, por exemplo, porque pode haver um controle, inclusive, na parte docente, na parte discente, né? Temos que questionar em conjunto com as 3 categorias, não simplesmente direcionada ao técnico administrativo e, pasme, cargo de chefia com valor, um FG maior, essas pessoas, esses servidores, estão fora do controle, né? Então, nós não somos contra um controle de assiduidade dentro da universidade, mas não direcionado apenas a uma categoria e de uma forma discriminatória. A instituição capaz de desenvolver uma demanda ou uma deliberação de greve, ela tem que ter necessariamente o reconhecimento do Ministério do Trabalho e tem que ter necessariamente o reconhecimento emitido através de uma carta sindical. Carta sindical hoje que no âmbito do território nacional e no âmbito das universidades federais em Santa Catarina foi atribuído à PUFSC sindical. A greve pode ser deflagrada sob o ponto de vista de garantia jurídica e de legitimidade e de amparo legal por qual das instituições dentro do território catarinense. A legitimidade para essa garantia legal junto à Universidade Federal é a PUFSC sindical. E em relação à representação dos professores da Universidade Federal de Santa Catarina, nós tivemos esse questionamento foi feito e o STJ, mais uma vez, reafirmou que quem representa os professores federais em nível nacional é o Andes. O Diretório Central dos Estudantes entende que sem o trabalho dos servidores técnico-administrativos não há como o restaurante universitário continuar funcionando, né? E entendemos toda a dificuldade que é por parte dos estudantes, né, que precisam, que necessitam realmente da utilização do restaurante universitário para poder se manter na universidade. E hoje, meio-dia e 30, teremos uma reunião com a reitora, Roselane. Teremos também nessa reunião a presença de estudantes do DCE e da categoria dos servidores. A reitoria se preocupa basicamente em resolver o problema concreto. O problema concreto é a alimentação de um elevado número de estudantes e servidores, né, e, sobretudo, de um grupo grande de estudantes, superior a 1.500, pelo que foi informado, de estudantes que dependem, inclusive, de apoio financeiro para poder se alimentar, mesmo no restaurante universitário. Então, nós temos que lidar com o concreto, com o real. O RU não funciona sem os servidores técnico-administrativos de maneira adequada. Já estava funcionando de forma precária, sem o apoio desses servidores nos últimos dias. Nós temos que garantir a qualidade dessa alimentação para os estudantes que lá estão. O que a reitoria está fazendo, portanto, é buscar soluções alternativas. As soluções tentam evitar benefícios a determinados segmentos, inclusive do mercado de alimentação, né, fazendo com que os estudantes que necessitam mais de apoio tenham esse apoio. Nós estamos numa situação, mesmo para responder aos problemas da greve, nós temos um problema também, que é muitas vezes não ter servidores para dar conta de todo o processamento desses pagamentos e do seu andamento. No entanto, isso está sendo providenciado com a máxima urgência, inclusive atendendo-se à necessidade, ao direito de alimentação que tem esses alunos. Se você quiser assistir ao debate na íntegra, acesse o canal do Conexão UFSC no YouTube ou o site da Rádio.UFSC. A gente se encontra amanhã. Tchau!